Olá! Que bom poder curtir esse friozinho de inverno na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Assim para a Literatura. Coloque o seu agasalho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Pois é, no nosso programa Assim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nas edições do mês de julho, entre tantas outras informações, vamos conversar sobre um grupo de pessoas que são fundamentais para o nosso prazer de ler, os escritores e escritoras, que comemoram data no dia 25 de julho. E seguindo as trilhas da leitura, nesta edição, continuamos compartilhando com vocês uma mistura muito gostosa de literatura, com o prazer da leitura. Para a leitura tornar-se um hábito prazeroso, eu acho que a gente precisa descobrir aquilo que a gente gosta mais de ler, porque existem vários estilos de leitura. Então a gente tem que descobrir aquele com o qual a gente se identifica mais. Aquela história que poderia ter acontecido com a gente ou que a gente gostaria de ter escrito. Porque vira uma verdadeira viagem, a gente passa a viver outra vida junto com aquele personagem, passa a ser amiga do personagem. E sempre conectados com ele, o nosso companheiro principal, o livro. A minha dica não é uma dica muito simples, mas é uma dica que vale muito a pena. É a maior, talvez a maior viagem que alguém possa ter dentro da literatura. Eu demorei bastante para ler esse livro e acho que valeu a pena esperar, que é Ulisses, do James Joyce. É considerado um dos grandes clássicos modernos, é um livro escrito nos anos 20, 1922, e que tem quase 800 páginas, e ele narra apenas uma coisa, a vida de um homem andando pela cidade de Dublin ao longo de um dia, que é o dia 16 de junho. Esse dia ficou tão famoso dentro da literatura que acabou virando motivo de comemoração no mundo inteiro. Aqui em São Paulo existe a comemoração do Bloomsday, que é o dia do Bloom, que é o personagem principal desse livro. É muito difícil descrever de uma maneira linear o que é esse livro, mas ele tem uma riqueza que é fantástica, ele tem muitas camadas e muitas vozes diferentes. Então, o Joyce, ele dialoga com tipos de narrativa mais antigas, com tipos de narrativa mais modernas, mas, apesar de ter sido escrito há quase 100 anos, ele é um livro profundamente atual e também divertido, apesar de muito difícil. Então, eu recomendo a leitura desse clássico, que é um livro para os bravos, que chama Ulisses, do James Joyce. E sob estar na companhia do livro, acompanhe comigo quem indica vários benefícios a partir do prazer da leitura, o jornalista Caco Barcelos. A leitura é uma viagem no universo de um autor, de um escritor, e geralmente ele põe o melhor dele, a coisa mais sensível que ele tem dessa coisa que é a arte de escrever, ele coloca resumidamente nesse projeto que é o livro. O livro sempre é garantia de uma viagem maravilhosa. E para a entrevista desta edição, recebemos aqui no estúdio da TV Sim o professor Bernardo Augusto. Ele é coordenador do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, a Faceli. Num bate-papo da melhor qualidade, Bernardo destaca o importante papel do professor no estímulo ao hábito da leitura e do exercício da leitura de livros de literatura para o aperfeiçoamento do trabalho do bacharel em Direito, entre outras referências. A leitura está embrenhada em todos os campos, em todas as áreas, e principalmente no direito. Quer dizer, é um profissional do direito, é um professor conhecedor do mundo, da literatura, da vivência, do conhecimento, que vai alterar a forma da gente entender e estudar as disciplinas de direito. Isso faz dos alunos um alunado diferente, e a gente está caminhando muito forte com os professores de direito da nossa faculdade Faceli nesse sentido. E já que o papo é sobre estudantes universitários,
Para fechar esse bloco, preste atenção no que diz o professor Ozônio. Siga o vídeo comigo. A vida na universidade é muito corrida. O aluno precisa administrar os estudos, os afazeres particulares e muitas vezes as 4 ou 6 horas de estágio. Em meio a tantos compromissos, quantos livros os universitários conseguem ler por ano? Mais de 30. 15. 5. Uns 2 por ano eu leio. Professor de Letras da Universidade Veiga de Almeida explica que a situação é preocupante, devido à importância do livro na formação acadêmica. A falta de leitura faz a pessoa ficar sempre em estado de prejuízo em relação aos seus pares. Lendo, nós aprendemos a viver outras vidas. Lendo, nós aprendemos a ter senso crítico, a conhecer melhor o mundo. E para o universitário isso é fundamental. É importante que no mundo de hoje o universitário não se forme só naquela carreira, por exemplo, técnica que ele está seguindo. É preciso ter uma visão humanista, uma visão de solidariedade em relação ao mundo, uma visão mais participante. E a literatura, sem a mínima dúvida, é excelente formadora de opinião, excelente formadora de seres humanos. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E falando sobre muita experiência bacana que a leitura pode proporcionar, assista comigo o que essa turma de Caratinga, em Minas Gerais, está aprontando. Nossa coluna Dica de Leitura. Todo mundo sabe que ler é importante, não é verdade? Além de ajudar no ensino, um bom livro transporta a gente para lugares que nem conhecemos através da imaginação. Também ajuda a formar o nosso senso crítico quando conhecemos diferentes pontos de vista e pensamos a respeito. Mas e você? Tá com a leitura em dia? Ano passado eu li em média de 4 livros, porque eu não tive muito tempo, mas esse ano eu pretendo ler mais. Eu gosto muito de ler. Ano passado foi muito pouco, mas esse ano eu acredito que eu tenho me esforçado mais. Eu li mais ou menos uns 9 a 10 livros. Eu tenho o hábito de ler, mas infelizmente o tempo é que rouba muito esse hábito, né? Mas na medida do possível a gente vai lendo. Eu acho que nos últimos anos, vamos dizer assim, é em torno dos 4 a 5 livros, mais ou menos. Eu li 2 livros. Por conta do meu trabalho, ele cobra muito meu tempo. Então eu não tenho tempo para ler. Mas eu gostaria de ter lido mais, porque quanto mais você lê, mais conhecimento você ganha. Enquanto criança, os livros já me seduziam. Certamente eu não percebia, mas era um caminho sem volta. Ali eu podia ser o que eu quisesse. Este é só um pedacinho de um texto do livro Além da Palavra. Aqui também tem muitos outros sobre cultura, comunicação, saúde e um universo de coisas para a gente descobrir. É uma forma diferente de fazer livro, né? Que várias pessoas, autores, isso acaba incentivando, né, a todos a escrever aquilo que ele tem de melhor para fornecer às pessoas. Para escrever precisa ler, e isso, uma coisa não vive sem a outra. Então esse processo da escrita, que ela é mais difícil do que a da leitura, mas é algo que é só começar, né? Começar a escrever, vai escrevendo aquilo que você acha que não tem nenhuma importância, depois vai corrigindo. Isso dá um livro. Mais de 60 autores se reuniram para escrever o 4º volume do Além da Palavra, que vai só aumentando a cada ano. Alunos e professores do UNEC da Escola Professor Jairo Grossi também entraram na dança e participaram. A MLM, que é a Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas, é com muita alegria, com muito prazer que faz essa parceria com o Centro Universitário de Caratinga, com a Fundação Educacional de Caratinga, com os professores e alunos dessa importante instituição, para lançar essa obra, que é o 4º volume do Além da Palavra. Um livro que a cada ano torna-se melhor, mais consistente. E viram aí? Pessoas de várias faixas etárias compartilhando a experiência de ler e de escrever. O que é que nós verificamos nessa matéria? Para ser escritor é preciso ler muito. Fica aí a sugestão para nossos parceiros aqui do programa Sim para a Literatura. E no passo a passo dessa conversa sobre leitura, acompanhe comigo a nossa coluna Dica de Livro desta edição.
A jovem estudante Tainara, aluna da Escola Polivalente de Linhares 1, a Poli 1 da rede estadual aqui, localizada no município, falando de livros. O livro é maravilhoso. Ele é um mistério junto com uma classe do romance que é muito lindo. Quando você começa a ler o livro, você vê que é uma família que acaba tendo uma onda de azar pela morte do marido e pai da família. E aí, então, tem coisas horríveis acontecem e a família perde tudo que ela tem, porque o marido deixa grandes dívidas. Então, nesse túnel enorme, escuro, aparece uma luz no fundo do túnel, que é um emprego em Bahia Azul de um fabricante de brinquedos. Só que quando eles chegam lá, tem muito mistério essa cidadezinha. Ela é pequena, só que ela é muito misteriosa. Ela conhece uma amiga chamada Hannah e ela se apaixona por Ismael. Nisso, ela vive uma vida intensa e cheia de mistério. Ela descobre coisas maravilhosas e lendas, que é da Luz de Setembro, de uma amante na ilha, de um amante que vai para a ilha e se perde e tal. Eu amei esse livro pelo fato do mistério dele, porque você lê o livro como se fosse o último livro que você fosse ler, porque você quer saber muito o final dele, você necessita saber o final, é uma coisa assim que você quer muito, e quando você vê o final, às vezes não é nada que a gente imagina, é isso que ele representa, que às vezes não é nada que a gente acha que às vezes o vilão não é mesmo as pessoas que a gente acha, ele mostra que as pessoas realmente são boas, que acontecem coisas ruins, mas as pessoas são boas. Esse é um livro fantástico, eu aconselho qualquer um a ler. Essa paixão pelos livros que a Tainara demonstra, Tainara é aluna da Escola Polivalente de Linhares 1, a Poli 1 aqui de Linhares, é consequência de um projeto muito bacana que é desenvolvido nessa escola, que é comandado pela professora Selma Pessotti, com o apoio de diretores, professores de outras disciplinas, pedagogos, que se chama Porta-Mala Literários. Talvez seja uma das melhores referências de projetos de incentivo à leitura desenvolvida em escola, aqui no Espírito Santo. Se você acessar nosso canal no YouTube, você vai ter acesso a um vídeo que explica direitinho sobre esse projeto. Parabéns a essa equipe do Poli 1. E na nossa coluna Participação de Telespectadores, vamos compartilhar a experiência de Paulo, um leitor atento e frequentador assíduo da Biblioteca Pública de Linhares. Acompanhe junto comigo. Gosto muito de ler, fui incentivado por indicação na escola desde criança. Teve um livro na infância que me marcou bastante e desde então eu gosto muito de ler. Fiquei algum tempo sem ler e tenho compensado isso e lendo bastante. Comecei a frequentar a Biblioteca Pública Municipal, tenho visto lá grandes tesouros lá na biblioteca, grandes livros, grandes obras, grandes autores. Eu penso que a gente vive e não dá para ficar sem ler grandes obras. Dom Quixote e tantas outras obras. Alguns autores estrangeiros, mas muitos nacionais também. E excelentes obras. Então até para incentivar os meus filhos a ser exemplo para eles, para tomarem gosto pela leitura, eu tenho lido bastante. Às vezes pego até 2 livros para ler durante os 10 dias, né, que é o limite da biblioteca. Até mesmo para incentivar os meus filhos, sobrinhos e quem mais está à minha volta. Eu sempre digo que a gente, culturalmente, a gente cresce, a gente se torna uma pessoa com mais conteúdo, mais bem informada. Então eu incentivo e oriento, frequentem a Biblioteca Pública Municipal, que lá vocês vão achar aquele livro que você se identifica e tomar o gosto pela leitura. Boa leitura. Paulo demonstra ser um leitor assíduo, adora livro, tem uma história importante no contato com os livros e também é um incentivador da leitura no seu ambiente familiar, seus filhos, sobrinhos, outras pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento. O Paulo é uma referência importante para nós, serve como exemplo para que a gente faça isso também no nosso ambiente de relacionamento. Fica a dica aí. E na coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, vamos assistir uma reportagem sobre como escritores estão se aproximando das pessoas. Assista junto comigo. Desde fevereiro,
Representantes da Prefeitura de Montenegro e do SESC local estão promovendo atividades de divulgação da Feira do Livro de Montenegro e do Vale do Caí. A pré-feira inclui ações que envolvem os escritores da cidade. Eles visitam os estudantes em diversos educandários do município. Ontem foi a vez dos alunos do Colégio Estadual Ivo Biller, o CIEP, receberam o escritor J.B. Cardoso. A finalidade principal é convidar esses alunos, conversar com eles a respeito de leitura, da literatura, para que eles se sintam motivados a irem até a feira também, né, a partir de maio. Então os escritores vão falar um pouco da sua obra, veem um pouco o que os alunos estudaram da sua obra e conversam com eles a respeito disso, principalmente fomentar a leitura, né? Para o escritor, a Feira do Livro é movida principalmente pela contribuição dos estudantes. JB conta que um dos objetivos dos encontros entre escritores e alunos é incentivar os jovens a descobrirem novas leituras. Porque uma feira não se explica sem a participação de alunos, né? A gente quer que essas que hoje estão estudando vão à feira, descubram novas leituras, descubram novos escritores, descubram novos livros, e isso é o motivo principal da gente estar aqui, ver como eles interpretam a nossa obra e convidá-los também a ir até a feira para participar a partir de maio. Os alunos do CIEP participaram da palestra fazendo perguntas, dialogando com o escritor e até encenando um dos textos presentes no livro A Mulher do Zagueiro e Outros Contos. A forma como cada pessoa interpreta as histórias chama a atenção de JB. No meu caso, eu vou falar do meu livro, que foi lançado ano passado, né, A Mulher do Zagueiro e Outros Contos, que são 31 histórias. Cada escola, como eu estive semana passada na Eteovino de Araújo Cruz, escola municipal, realiza alguns contos ou todos, enfim, e o interessante é ver, para o escritor é interessante ver como eles interpretam cada história, né? Quando a gente imagina uma história, a gente tem uma ideia, e quando eles leem, a ideia pode ser outra, a interpretação pode ser outra, e aí é que está o grande barato de tudo, né? Saber que as pessoas leem de forma diferente que a gente escreve. Essa reportagem mostra uma experiência que é muito importante. Escritores e escritoras estão indo às escolas para desenvolver um bate-papo sobre experiências de leitura e experiências de escritas com alunos. Através do projeto Prazer da Leitura aqui em Ares, nós temos uma ação chamada Conversa com Escritores, que é exatamente isso. É uma forma de alunos e alunas jovens conhecerem o escritor de perto. Aproximando o escritor dessas pessoas, nós estaremos aproximando o livro e incentivando essa moçada a ler mais. E é seguindo as trilhas dos criadores de história e do contato com os livros que vamos para um breve intervalo e já voltamos com a entrevista dessa edição. Eu aguardo vocês. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista dessa edição com o professor Bernardo, bate-papo da melhor qualidade. E eu cheguei no curso de Direito exatamente por, na minha adolescência, desde já ter o hábito da leitura, que tem a ver com o nosso bate-papo de hoje. Eu lembro que eu morava na época em São Mateus, nos idos de 2007, 2008, e aí eu resolvi fazer um curso preparatório para vestibular. E até então eu não sabia que curso fazer. E, por coincidência, eu tinha uma professora da disciplina de literatura, que nas aulas dela ela começou a me mostrar a importância de ler. Que a leitura, de fato, você prega muito isso bem nos seus programas, nos seus trabalhos, ela desperta a pessoa, ela estimula, a gente estava falando isso há pouco, né, Pereira? Uma consciência crítica, uma visão que aquele que não lê, aquele tido por ignorante, o que não lê, ele não passa a ter. E essa professora, ela me mostrou que uma leitura, ela abre meus horizontes e mostra aquilo que tem a ver com o seu perfil. E a partir das aulas dela, lendo as obras indicadas nos vestibulares, obras indicadas por elas, todas obras literárias, eu consegui identificar esse meu dom, essa minha vontade, esse meu perfil de entrar numa carreira jurídica. Então foi a partir desse momento, através de literatura, através de ouvir conselhos dessa professora, que eu consegui escolher esse meu curso e é a profissão que eu exerço atualmente. Bernardo, a partir do que você falou, eu vou antecipar uma pergunta que eu vou fazer mais para frente. Você é coordenador do curso, já tem uma longa experiência, né? E você está o tempo inteiro no contato com professores de diversas áreas do direito.
Essencialmente, Bernardo, qual é o papel do professor no estímulo ao hábito da leitura para o aluno? Que importância que tem o professor ser um professor leitor, para que o aluno tenha essa referência? Professor Pereira, a importância do professor é fundamental, significativa e diria mais, determinante. Que um professor, você é um professor durante muitos anos, você sabe disso, o professor é uma liderança. Ele é uma referência para aquela turma. Imagine você sendo um professor de 4 ou 5 turmas diferentes, cada turma, por exemplo, com 50 alunos, você tem um público ao seu redor, você tem um público que te vê como referência, como líder de 500 pessoas, por exemplo, de 200, 400 pessoas. Então, se você mostra um professor que lê e a leitura que você tem, isso influencia no nível da sua aula. Então, você acaba despertando naquele aluno também a vontade de leitura, o estímulo à consciência crítica. Então, o professor ele tem um papel determinante para mudar essa cultura dos alunos, para levar o hábito da leitura desses alunos, porque é nítido, enquanto aluno, você se deparar com um professor que lê para aquele professor que não lê. Porque o professor que lê é o verdadeiro educador. Aquele que não lê, a gente pode dizer que é uma espécie de um dador de aula. E o aluno tem um senso muito apurado de perceber a diferença entre um e outro. E essa diferença ela fica muito nítida com o conhecimento. E o conhecimento ele advém da leitura. Então, te respondendo, o professor leitor, a leitura dele, além da leitura de mundo, a leitura de outros livros, vai agregar valor ao conhecimento técnico. Né, assim? Muito bem. O seu questionamento agora foi interessantíssimo e fundamental. E no direito a gente trabalha muito com esse tecnicismo. Você pega professores de direito, a própria organização curricular, pessoal, as próprias disciplinas do curso de direito, falando agora um pouquinho do alunado do direito, para depois a gente falar já do profissional do direito, as próprias disciplinas do curso de direito, elas são montadas de uma forma técnica. Você vai trabalhar, por exemplo, com o direito civil, direito do trabalho, Constituição Federal, que são leis positivistas, uma interpretação seca, mas não é tudo. Para você entender essas leis, você tem que ter uma vivência, você tem que ter um conhecimento de mundo, você tem que ter um conhecimento de vida. Entender o contexto do que está acontecendo. O contexto, entender que aquela lei ela foi feita numa realidade, numa sociedade que é diferente da época, da atual. Por isso que hoje a gente vê reformas trabalhistas acontecendo, porque as leis trabalhistas de antigamente foi feita para a realidade do contexto da época. Hoje existe uma situação diferente, por isso que está se discutindo um outro exemplo, uma mudança do Código Penal, que o Código Penal é de 1940. E o que faz com que os legisladores, que aquelas pessoas que fazem a lei, tentem mudar, professor Pereira, é exatamente esse conhecimento de vida. E esse conhecimento de vida vem da leitura. Então você percebe que a leitura ela está embrenhada em todos os campos, em todas as áreas, e principalmente no direito. Quer dizer, é um profissional do direito, é um professor conhecedor do mundo, da literatura, da vivência, do conhecimento, que vai alterar a forma da gente entender e estudar as disciplinas de direito. Isso faz dos alunos um alunado diferente. E a gente está caminhando muito forte com os professores de direito da nossa faculdade Faceri nesse sentido. Eu até comentei com você há poucos instantes. Eu assisti recentemente uma entrevista com a doutora Carmen Lúcia, né? Que é presidente do Supremo Tribunal Federal. E, por incrível que pareça, durante a entrevista dela, ela destaca 2 aspectos, além do saber jurídico, né? Claro. Que ela demonstra com muita clareza, que é uma questão da necessidade de comportamento mais ético na sociedade brasileira, mas ela dá uma aula de literatura, ela fala de poesia, ela cita escritores brasileiros que ela leu e que ela gostou, e que fazem parte da formação dela. Isso é uma referência para o estudante do curso de Direito, Não, Bernardo? Total. E se você ver as decisões da atual presidente do Supremo, a doutora Carmen Lúcia, você vê decisões não somente técnica, mas decisões que mostram um conhecimento de vida, uma experiência incrível. Tanto é que hoje eu sempre falo com os alunos, a gente comenta com os professores, e a gente está falando de juiz aqui nesse contexto da nossa fala, eu costumo dizer que hoje para você ser juiz, estenda um pouquinho mais. Para você ser um promotor, para você ser um advogado, não basta você passar os 5 anos numa faculdade de Direito e passar num concurso público. Você também tem que demonstrar uma experiência, você tem que demonstrar também um conhecimento, e isso é pela leitura, e é o que se vê claramente, não só nas decisões da Carmen Lúcia, mas nas entrevistas, na fala, na bagagem literária que essa ministra possui. E
é o que os alunos devem seguir. É o que os alunos te respondendo devem tê-la, e bem como os outros operadores do direito também, que tem essa mesma vertente dela, deve ter e deve utilizar isso desde os bancos da faculdade. É ler, por exemplo, um Código Penal aqui do lado, uma Constituição Federal, mas ler um livro de literatura do outro lado, porque eu tenho certeza absoluta que o conhecimento que você tem na literatura vai ajudar, como você falou há pouco, professor Pereira, uma interpretação mais apurada e humanizada da lei. Porque a literatura, a gente fala muito isso também, ela faz com que o estudante, estendendo um pouquinho mais adiante o profissional, seja uma pessoa humana. E a gente deve encarar as leis também, não num aspecto positivo, frio, técnico. A gente tem que encarar a lei também numa interpretação humanística. É interessante, entendeu? Bernardo, você colocar isso. Tem um escritor que eu acho belíssimo, chamado Pedro Bandeira. Ele escreve muito literatura infantil e infanto-juvenil. Hoje é uma das referências no Brasil para esse tipo de literatura. E ele fala numa entrevista dele uma questão que tem muito a ver com o que você está dizendo, que é o seguinte: o livro ele foi feito para que você se sinta inserido dentro da história. Por exemplo, se um personagem do livro sofre, se ele passa por um drama pessoal ou familiar e sofre, a nossa tendência é sofrer junto com ele. Se o personagem vive um momento de felicidade, se nós nos sentimos inseridos na história, né, parte da história, que um bom livro ele acaba colocando você dentro da história. Isso é o prazer da leitura, né? É o prazer do hábito da leitura, é isso mesmo. Então, assim, automaticamente, quando você se insere na história, você vive a história que o personagem vive. Um personagem que passa por um momento de sofrimento faz com que a gente também se sensibilize com esse sofrimento dele. O hábito da leitura torna o profissional do direito uma pessoa mais sensível com relação às questões da sociedade? Uma pessoa mais humana? Perfeito. É isso? Perfeito. Exatamente esse é o ponto que nós estamos levando aqui para o seu programa e para o pessoal que nos assiste. A leitura, ela torna o profissional não só do direito, sabe, professor? Mas o profissional de qualquer área de conhecimento, de qualquer segmento que ele atua na sociedade, torna um ser humano, vamos resumir, um ser humano melhor. Um ser humano que vai receber aquela situação específica e dar àquela situação uma solução mais pautado no bom senso, mais pautado num equilíbrio, mais pautado no norte, do que aquela pessoa que não tem leitura, não tem conhecimento, não tem vivência, não tem experiência, não participa de situações conflituosas. Então a leitura é mais uma ferramenta para você enfrentar e encarar os problemas e apontar soluções de maneira equilibrada, com certeza. Tem para a gente finalizar, Bernardo, depois eu quero sua opinião sobre a importância do hábito da leitura para a atividade do profissional, do advogado, né, que a gente, de certa forma, já falou um pouco. Tem no momento que nós brasileiros estamos precisando cada vez mais exercer a nossa cidadania, né? Claro. Esse momento até conturbado que a gente vive, tem uma pesquisadora paulista que ela, num dos livros dela, ela fala o seguinte: a pessoa que não lê é como se fosse uma pessoa que vive num país que ela não conhece o próprio idioma, né? Qual é a sua percepção sobre isso? Eu concordo inteiramente. E você, de alguma maneira, você trouxe essa questão de cidadania, de democracia, de preocupação que o brasileiro deve ter com as questões internas do seu país, né? Deixarmos de observar questões externas, muito mais que a gente vive numa globalização, mas eu acho que agora é o momento do brasileiro voltar o seu olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E, de fato, né, se você não lê, se você não busca, e a leitura que a gente diz aqui não é uma leitura apenas de livro, né? É uma leitura de você ver um noticiário, não é verdade? Leitura de mundo, né? Do que está acontecendo no nosso entorno. Exatamente. Isso faz com que seja um cidadão e consiga não apenas criticar. E aqui eu estou tendo essa oportunidade de falar que a crítica ela deve ser construtiva, a crítica ela faz parte do ser humano, mas nós temos que passar a também apontar soluções. A gente tem que dar sugestões de melhoria, porque uma coisa é eu ir lá criticar e sair, outra coisa é eu criticar com fundamento e apontar soluções. E o que me dá isso é a leitura, o que me dá uma condição de ser um cidadão melhor. Você tem que ter bagagem, você tem que ter subsídio para apontar soluções. É isso que a gente precisa. E exercitar a cidadania, né, Bernardo? É isso que a gente precisa. Nós precisamos, quando a gente fala, eu sou um cidadão, mas será que eu sou um cidadão e estou sabendo de fato exercer a cidadania? É simples.
Não precisamos, por exemplo, eu só vou exercer a cidadania se eu for para a rua, se eu quebrar isso, quebrar aquilo. Não, cada um pode exercer a cidadania dentro do seu mundo, dentro do seu trabalho, dentro do seu universo, mas que tenha bagagem, você falou muito bem, professor, que tenha fundamento. E o que lhe dá isso? Algo que você pode obter na sua casa lendo, pessoal. Eu acho que o caminho é aí. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.